Ao vivo? Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para o primeiro podcast ao vivo desse ano, porque o primeiro foi gravado, né, junto com o Paulo Musi e a Roberta Carbonari, no 49º episódio do Sócios, e para falar sobre um assunto que vocês perguntam constantemente, que é onde investir em 2022. Ela defende a parte da diversificação, e hoje eu não chamei ninguém aqui que tem aquele perfil 100% bolsa, todo mundo investe em vários ativos. Mas o que eu acho interessante, né, da sua estratégia da Arca, que eu até falei que foi disruptada, né? O que dá certo é a barca, bota um Bitcoin antes ali. Mas é que na Arca já tem o Bitcoin incluído em ativos internacionais. Mas você não muda os percentuais, porque o mercado vai mudando, por exemplo. E até para mostrar como a estratégia do Thiago ela é muito automática, ele tem um dinheiro em caixa, que está aplicado em renda fixa pós-fixada. Aí, de repente, a Selic está em 2, vai para 9. Esse dinheiro ficou maior, pô. Ele vai começar a render muito mais. Enquanto a Bolsa caiu, né? No geral, a Bolsa caiu. E o Thiago ele tem um perfil de investir em algumas empresas menores, nas small caps, elas caíram um pouco mais. Então, com isso, a Bolsa reduziu, a renda fixa ficou maior. Então, você tem mais caixa para comprar essas empresas agora. E é isso que você está fazendo. Bem legal. Mas mais para fundo imobiliário, que você disse. Exato. Assim, você perguntou, mas esse percentual não muda? Ele muda. Eu me permito fazer o seguinte, eu me permito variar de 10% a 40%. Você tem uma tolerância. Exato. Então assim, o que é o que eu olho como método? É 25% cada um. Mas eu me permito utilizar um pouquinho do que eu acredito também dentro disso. Então eu me permito passar de 25 chegar até 40 e descer de 25 ficar até 10. Como que eu faço isso? Eu lembro muito do pêndulo do Howard Marks. Então tem algumas coisas que eu olho. E o único indicador que nunca me traiu na vida, sabe qual que é? O indicador de sentimento. É a única coisa. Qualquer coisa já te enganou. Você olha para dólar, você olha para PIB, você olha para desemprego, tudo te engana, cara. O único que nunca me enganou foi o do sentimento. Nunca. Porque... Que é o sentimento seu o ou o sentimento cenário, geral. do O cenário. sentimento do cenário. E assim, é claro que isso daqui não é tão técnico assim. Existe uma subjetividade, mas são coisas simples. Então, por exemplo, o que as pessoas ao seu redor estão falando? Elas estão falando que a bolsa vai subir ou que ela vai cair? A gente tem uma ferramenta muito boa para isso. A caixinha de perguntas é um ótimo indicador. A gente está na ponta. Então, assim, as pessoas estão com medo do Brasil ou estão confiantes no Brasil? As capas de revista estão positivas em relação à bolsa ou negativas em relação à bolsa? Né? Como que está o desemprego? Isso começa a ser meio disruptivo. Porque quando o desemprego está muito alto, o que o pessoal pensa? Cara, a economia está muito ruim. Não é? Então, vale mais a pena investir na bolsa quando? Para mim, usando nosso método, quando a gente está com o desemprego aumentando. Faz sentido manter uma quantidade bem relevante no meu patrimônio em ativos de crescimento, que são justamente, agora a gente está pensando em NFTs, a gente está falando de ações small caps, a gente está falando desse mercado. Por quê? Porque o poder multiplicativo que isso vai ter sobre o todo, ele vai ser mais relevante do que simplesmente eu focar em mercados que já estão no estado de maturação e decidem pegar os seus lucros e distribuir. Só que, ao longo do tempo, não vai ser esse o caso. Ao longo do tempo, eu falei, cara, eu quero usar todo o poder desse patrimônio para gerar renda. E aí vai chegar no momento onde, basicamente, eu não vou ter mais que 10% em ativos de crescimento e todos os outros 90% vão ser, basicamente, só ativos geradores de renda, como fundos imobiliários, como REITs e como ações pagadoras de dividendos aí. Isso foi uma virada de chave que tive nesse último ano, sabe? Pensar nesse longo prazo, falar, cara, cada ano que passa, a alocação em crescimento vai diminuir e em renda vai aumentar. Cara, ontem eu tava com um cara que eu admiro muito. Poxa, um dos... Obrigado, Thiago. De nada, cara. Mas continue. Não tanto quanto você. Não era comigo que você fala, não? Ai, Por favor. Não admiro tanto quanto você. Aí eu tava com um cara incrível. E aí a gente tava falando um pouco sobre isso. Que você falou, eu sou mais novo e invisto em ativos de crescimento. Quando você investe em ativos de crescimento, geralmente você faz isso porque você tem também um pouco mais de paciência. Né? Menos pressa e tudo. Você pode esperar ao longo prazo e tal. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quanto mais velho você fica, menos pressa você tem. Então, olha que interessante. É um paradoxo, né? Porque quando você tem muito tempo, você tem muita pressa. Aí você vai ficando mais velho, tem menos tempo, você começa a ficar mais paciente. Olha que interessante, né? Então, essa lógica é uma lógica que... Poxa, a gente é novo, acho que eu não sou tão novo quanto você, né, mano? Que não envelhece. Mas tu rejuvenesceu uns 10 anos aí, tirou a barba. Quando tirou. É verdade. Exatamente. Mas, cara, isso é um paradoxo interessante, porque, claro que numa proporção diferente, isso tá mudando na minha vida. Eu era muito mais ansioso com o meu dinheiro. Eu comecei querendo dinheiro rápido. Eu comecei querendo ficar rico rápido. E parece que quanto mais velho eu fico, mais eu tenho paciência pro longo prazo com a grana.
Então, eu tenho começado a notar que olhar para o longo prazo é um sinal de maturidade. É. Né? Com certeza. Tem um conceito econômico sobre isso, chamado de preferência temporal. E a preferência temporal, conforme a gente vai ficando mais velho, ela vai mudando, né? Você pega uma criança, por exemplo, ela tem altos níveis de preferência temporal. Ela quer tudo agora. A gente tem uma sobrinha de 3 anos. Você fala pra ela, ó, daqui a 4. 15 Ela minutos... fez idade. Tá com 4 anos? Daqui a 15 minutos eu vou te dar um negócio. 15 minutos pra ela é um mundo. Tem aquele experimento do marshmallow, né? Você bota as crianças numa sala e fala, olha, tem um marshmallow aqui. Se você não comer, daqui a pouco eu te trago outro. E as crianças se matando pra não comer o marshmallow. Algumas aguentavam pra ganhar outro, outras não aguentavam. E dizem que foram acompanhando as crianças ao longo da vida e quem não comeu o marshmallow se deu bem e quem comeu se deu mal. Então tinha que avisar, olha, eu vou deixar o marshmallow aqui, se você comer, sua vida tá arruinada. Tinha que ter sido mais transparente com a criança, no final das contas, né? Mas elas têm esses altos níveis. Conforme elas vão crescendo, elas vão vendo que, por exemplo, para você ter um emprego bom no futuro, você vai ter que abrir mão de um tempo para estudar, para poder depois capitalizar em cima disso. Aí tem pessoas que ficam 6 anos na faculdade, uma faculdade cara de medicina, gastando bastante dinheiro, para depois virar médico e saber que agora vai vir a recompensa. Ou o cara que abre um negócio, durante 3 anos mal consegue sustentar, até a hora que o negócio engrena, e ele consegue ficar rico com isso. E aí tem um ponto interessante, todos nós aqui somos mortais. Então... Ainda. Vai saber o futuro, né? Mas nós devemos ter um fim, nós somos finitos. Então, a preferência temporal, ela vai diminuindo, a gente vai ficando com um pensamento cada vez mais de longo prazo, até que o racional, como nós vamos morrer, é que quanto mais velho a gente fosse, mais imediatista a gente passasse a ser também. Só que tem pessoas que têm um pensamento de deixar um legado para próximas gerações. Então, o Warren Buffett, que está com seus 90 anos, investe pensando em longo prazo até hoje. E ele já falou que vai doar toda a fortuna dele, né? E o interessante, não vai doar para o governo americano. Obviamente Ele vai doar para não. fundações privadas, porque ele entende que elas alocam melhor o capital também. E aí a gente chega num ponto que eu queria aproveitar do assunto que a gente puxou aqui. Você falou de fundo imobiliário, por exemplo. E muito...